Então, muito bom dia aos presentes e na mesma muito bom dia ou boa tarde aos ausentes que virão chegando certamente para o nosso grupo. Esta é a 12ª mesa deste encontro. O tema Museologia Social vai integrar os meus parceiros de mesa. Eu devo dizer que, para além da afirmação formal de dizer que é uma grande honra ter nesta mesa 3 colegas, muito em especial privilégio, o diretor-geral deste colóquio, para além dessa afirmação formal, eu queria dizer que é uma grande alegria poder dar da direita e ter a oportunidade de termos nesta exposição um professor da Universidade Fluminense de Niterói, do nosso Brasil, o professor Luís Nilton Correia, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. É pena não termos aqui o vice-presidente, que temos tido o prazer imenso de estar connosco e ter a companhia, o professor Nereu, e finalmente o professor Jefferson, que está como estudante de Direito, apesar de ter uma larga experiência noutras áreas, na área da museologia. Eu vou começar por ele. Tem-se dedicado muito a museus ligados a curiosidades e ao horror, o que para mim foi uma novidade, aprendi, especialmente à morte, e fiquei curiosíssima, uma vez que tem uma experiência comparada em vários países. Eu vou começar pela Europa, Portugal, Espanha, França, Holanda, e depois também nas Américas, também no Brasil, e vai certamente fazer uma exposição muito interessante. O nosso colega Luís Correia tem um interesse por um museu que tem concitado o interesse no século XXI, Museu de Empresas, que é uma abordagem nova da museologia. Portanto, vai apresentar algo de novo e que está no top do interesse, e vamos aprender muito com ele. E, por outro lado, este colega dedica-se muito ao consumo e à conservação dos modos de produzir cerveja, e é justamente a cerveja que constitui, nas várias aproximações e interpretação, o objeto da sua exposição. Então, seguindo a ordem, sem prioridades, somos todos iguais, mas será o meu parceiro da direita que vai iniciar. Muito obrigado, professora Maria Beatriz da Rocha Trindade. Queria agradecer a presença de todos. Todos sabem que não é simples fazer um congresso como esse, mas contei com a ajuda de cada um de vocês que compareceram aqui hoje, tanto para assistir quanto para falar nesses 3 dias de congresso. O meu tema, museu de empresa, ou Corporate Museu. Vou apresentar um PowerPoint e vou abordar sobretudo as questões de conceito do museu. E depois vou apresentar algumas imagens, etc., até que os meus 15 minutos sejam esgotados, certo? Peço licença a todos para levantar. Som. Museu de empresa, Corporate Museu, musealização e cultura das organizações. Como a professora Maria Beatriz da Rocha Trindade bem falou, é um novo tipo de museu. Museu já do século XX e XXI, claro. É um fenômeno do século XX com maior incidência nas últimas décadas do século XX, e início do século XXI, influenciado sobretudo pelo desenvolvimento empresarial e pelas exposições universais. Os primeiros museus corporativos começaram no início do século XX. No entanto, até a década de 50 eram fenômenos residuais.
nas últimas décadas do século XX é que surgiram grandes museus corporativos e hoje, em muitos lugares, são os museus mais visitados. Outro dia estava conversando com o José Manuel Rodrigues, que fez uma apresentação magnífica hoje de manhã, e ele comentou comigo, uma informação que já tinha conhecimento, que o museu do Real Madrid, por exemplo, é um dos mais visitados de Madrid. E assim como o do Futebol Clube Barcelona é um dos museus mais visitados de Barcelona. E por que não mencionar, por exemplo, o Porsche Museu, o Museu da Porsche, ou o Museu da Mercedes-Benz na Alemanha, que são museus visitados por milhares, centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas. Esses são os nomes que eu encontro na bibliografia. É um tema que eu comecei a pesquisar há poucos meses. E é muito interessante, porque uma vez que a bibliografia é escassa, eu consigo juntar todos os livros existentes sobre esse tema. É claro, depois buscando artigos específicos sobre o tema e temas afins da museologia, consigo encontrar uma amplitude muito maior de trabalhos a respeito disso. Mas livros específicos sobre esse tema são poucos. A definição de museu. Esse é o que eu pretendo abordar aqui, porque não é simplesmente definir o museu como museu de empresas. A definição funciona, as definições, os conceitos funcionam sobretudo com aqueles modelos exemplares, aqueles modelos que não há dúvida de que o conceito serve para eles. Mas entre um conceito e outro, há uma margem, há uma fronteira que faz com que muitos conceitos em determinados pontos sejam ambíguos. Ou seja, há determinados museus em que a gente tem que pensar um pouco para saber se realmente é um museu de empresa ou é um museu público. E quando eu falo museu de empresa, ou corporate museu, eu estou diferenciando ele do museu público. Em geral, a definição do museu tem por base os conceitos formulados pela Aliança Americana de Museus ou pelo Conselho Internacional de Museus, que é o ICOM. Ao mesmo tempo que o conceito de museu de empresa ou corporativo entra em uma nova categoria de instalações semelhantes a museu, numa posição ainda em discussão, ocupando um lugar ambíguo no mundo dos museus. E eu vou explicar por quê. De acordo com o ICOM, o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe patrimônio tangível e intangível da humanidade e seu ambiente para fins de educação, estudo e prazer. Deleite, como muitas vezes fala. A Aliança Americana de Museus diz que é uma instituição organizada e permanente, sem fins lucrativos, essencialmente educacional e estética, com uma equipe profissional que possui, utiliza objetos tangíveis, cuida deles e os exibe ao público em horários regulares. Então percebam que já há uma diferença muito interessante entre os dois conceitos de museu. O ICOM é o conceito mais conhecido mundialmente, é claro, mas conhecemos muito bem os americanos. Dentro dos Estados Unidos, acredito que a instituição americana tem o conceito apresentado pela instituição americana tem uma preponderância muito maior do que aquele conceito utilizado pelo ICOM. Diferente de museus públicos com objetivos públicos, o museu de empresa representa a empresa. Quando se trata de museus vinculados aos objetos, história e identidade empresarial, ou um museu apenas mantido sem direcionamento empresarial, claro, como um museu de arte ou de alguma temática alheia à empresa, ou que representa o caráter e a identidade empresarial ou do fundador. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: enquadra-se como museu de empresa não só os museus que retratam a empresa, mas também coleções de artes, feitas muitas vezes organizadas pelo diretor da empresa, pelo proprietário, ou ao longo dos anos de atividade da empresa, e que representam, para além da arte, também o caráter da empresa, a identidade daquela empresa. Então, se, por exemplo, formos a uma coleção de arte de um determinado banco, vamos entender a cultura, vamos entender que aquela coleção de arte, ou pelo menos os gostos utilizados para adquirir cada uma daquelas peças, também são marcadores identitários daquela empresa. Temos aqui, por exemplo, um exemplo típico de Milão, por exemplo, o museu da marca Armani. Ele chama-se Armani Silos. E o primeiro andar apresenta coleções temporárias, no caso aqui uma coleção de fotografias e pinturas, muito interessante. E que por mais que sejam fotografias e pinturas, numa empresa que produz moda, elas também, ao observar, percebemos que tem alguma conexão com o estilo da própria marca Armani. E se olharmos no segundo piso, encontramos coleções de roupas produzidas pela marca, pelo estilista, e que retratam o caráter, a identidade e a história da empresa.
Conceito, museu de empresa ou corporativo? Esse é um debate que eu tive com, desculpe me apresentar agora, o professor Rui Martins tem me orientado numa tese de mestrado sobre museologia nos últimos meses, certo? E o debate que estamos tendo é a respeito do próprio nome, museu de empresa ou museu corporativo, e por isso essa apresentação falando mais sobre conceito do que do próprio museu em si. É um museu criado, financiado, mantido ou administrado por uma empresa privada, com objetivos vinculados direta ou indiretamente à própria empresa. Normalmente o museu corporativo é tido como um departamento da empresa, muitas vezes fundado, criado e mantido pelo departamento de marketing da empresa, certo? Alguns museus têm uma consciência de contratar museólogos para fazer um trabalho mais direcionado à museologia. O problema dos conceitos, como eu havia dito, incluindo o de museus, não está nos seus exemplos clássicos, mas sim nos exemplos que fogem ao padrão, nos detalhes que são discutíveis e algo de debate e ampliações conceituais. É aquela fronteira entre o que é um museu corporativo, um museu de empresa ou um museu público. E isso não serve só para museu, serve para todos os tipos de conceito. Até 2017, o ICOM havia publicado, em relação ao conceito, vejam lá, o ICOM havia publicado 8 definições de museus, nos anos de 1946, 51, 61, 74, 89, 95, 2001 e 2007. Essas mudaram ao longo do tempo para transmitir uma consciência mais completa e adaptável do que é realmente o museu. Então percebemos aqui que o conceito de museu não é algo fixo, é estático, é algo flexível. O site do ICOM atualmente tem uma página que recebe sugestões para o debate a respeito do que é o museu, do conceito do museu. Então, aqueles que estejam interessados a opinar ou a dar indicações das mudanças necessárias para o atual conceito de museu, podem entrar no site do ICOM, apresentar suas sugestões, ou mesmo criar um conceito de museu e apresentar ali. E haverá brevemente um encontro em Kyoto que vai falar um encontro em Kyoto que vai definir um novo conceito para museu. Nos próximos anos, até que haja novamente um outro encontro que definirá um novo conceito para museu. Recentemente, em fevereiro de 2019, o ICOM Portugal promoveu um evento abordando justamente o conceito de museus. E o próprio site do ICOM Internacional recebe e publica as sugestões para a melhoria do conceito de museu. É acessível esse site, é acessível as sugestões. Qualquer um que entre no site pode ler as publicações e as sugestões para os novos conceitos de museu. De 1 a 7 de setembro de 2019, acontecerá em Kyoto, Japão, a 25ª Conferência Geral do ICOM, que discutirá, entre outros temas, a ampliação do conceito de museu, uma conferência trianual que tem debatido e ampliado a definição de museu. Percebam que estou falando basicamente da definição do museu, mas já vou entrar na questão do museu corporativo, ou de empresa. Em 1943, Lawrence Vaughn Coleman, foi uma das primeiras publicações a respeito de museu, publicou um livro chamado Company Museu. E já na época, em 1943, listou 83 museus desse estilo, definindo-os como museu de companhia, que poderiam ser muito mais amplo do que o esperado. A questão do termo companhia, company, ela poderia ser mais ampla do que o esperado. Há um detalhe interessante. Uma vez que ele era americano, o conceito na Inglaterra de companhia, o conceito nos Estados Unidos, tanto de corporate, ou de um lado para o outro, tem grandes diferenças. Isso fez com que já iniciasse na época um debate a respeito da questão de corporate ou não. O meu orientador de mestrado disse, por exemplo, que a questão corporativa hoje é um debate muito amplo, inclusive nações inteiras são consideradas uma corporação. Um país hoje em dia muitas vezes é considerado uma corporação. Por isso a questão do conceito de museu corporativo deve ser debatida e pode ser ampliada. Em 1992, Victor Danilov propôs o termo museu corporativo, de forma que, em seu contexto, significaria instituição com fins lucrativos. Vejam que o termo lucrativo é fundamental para isso. Assim, o museu criado por uma empresa pública não se enquadraria no quadro dos museus corporativos, uma vez que seus atributos são mais próximos de um museu público do que de um museu corporativo, representando o interesse do Estado, enquanto que os segundos representam interesses privados. E está aí a diferença básica entre o museu público e o museu privado. Enquanto o museu público tem função e obrigação de representar o interesse público, o museu privado é construído para representar uma empresa privada com fins lucrativos. E aí há um autor que vai mais longe. De acordo com esses termos,
um museu pertencente à última forma de empresa pública não seria considerado um museu corporativo. Por exemplo, o Museu da Água EPAL de Lisboa. Eu acredito que talvez não deixaria de ser, há um debate ainda por se fazer, há muito se pensar sobre isso, mas eu acredito que ainda poderia fazer parte do museu de empresa. Talvez como corporativo não estaria enquadrado, uma vez que corporativo seria uma empresa privada com fins lucrativos. Aqui o Museu da Água, foi mencionado agora. Essa é a entrada, uma entrada muito didática, com a linha do tempo sobre a água em Lisboa, o transporte, a distribuição de água, com várias máquinas antigas todas. Temos aqui o Museu Carris, em Lisboa. Temos o Museu da Eletricidade, Museu das Comunicações. Podem ser todos enquadrados como museu de empresa, talvez não como corporativo. Museu do Dinheiro, Banco de Portugal. É muito interessante a questão do Museu do Dinheiro, que visitei alguns museus de bancos, vários lugares, e todos eles têm as mesmas configurações. Todos eles possuem uma barra de ouro de 1 quilo, que a gente mete uma mão ali e tenta levantar, é claro. Na Finlândia, na Inglaterra, em Portugal, há sempre isso. Parece que copiaram um do outro, mas realmente é importante que as pessoas conheçam o peso do ouro, do dinheiro em si. Esse daqui é o Museu do Banco da Finlândia. Uma grande linha do tempo, que retrata a história do dinheiro em si, não propriamente do banco. Mas uma vez que retrata a história do dinheiro, ela apresenta o antes, o durante, o depois e o futuro que se pretende com aquele banco. O quanto o banco contribuiu com a nação, os fatos principais. Inclusive, no Museu do Banco da Finlândia, havia uns destroços de um edifício, mostrando que a sede do banco havia sido bombardeada. O Banco da Estônia, temos aí uns bonecos de cera representando os funcionários do banco. Banco da Inglaterra, Museu do Banco da Inglaterra. E aqui o Museu da Polícia de Londres. É um museu de empresa? Um museu de instituição? É um museu corporativo? Há questões que podem ser levantadas quanto a isso. Estou voltando, eu acho, né? Danilov, em 1991, disse que o museu corporativo é uma instalação corporativa com objetivos tangíveis ou disposições exibidas em um ambiente semelhante a um museu que comunica o histórico e as operações ou interesses de uma empresa a funcionários, convidados, clientes ou público em geral. Na verdade, todos são públicos, tanto os clientes, os convidados, os próprios colaboradores da empresa ou qualquer um que vai visitar aquela empresa. E o interessante disso é que muitos museus corporativos, como vocês sabem hoje, tem uma função muito mais turística do que propriamente apresentar a empresa. Temos aqui algo que Victor Danilov estabeleceu em 91, características que são comuns a vários museus de empresa daquela época. Preservar e converter a história da empresa. Desenvolver o orgulho e identificação dos funcionários com a empresa. Informar clientes sobre a empresa e sua linha de produtos e serviços. Informar o público sobre a empresa e seus negócios. Influenciar a opinião pública sobre a empresa e suas questões. Servir como uma vitrine para os produtos e coleções da empresa, para a maior compreensão do público da ciência, tecnologia ou campo da empresa, para abrigar e exibir obras corporativas ou outras obras de arte, funcionar como local de hospitalidade, comunidade ou centro de educação e cultura, atrair visitantes turistas para a empresa e região. Voltamos à definição de empresa, uma definição muito mais recente, da Chiang, que fez a sua tese de doutorado na Universidade de Milão, justamente sobre o museu corporativo. Em 1997, Rosana Bosaglia definiu o museu corporativo como as instalações organizadas em nome de empresas, individuais ou industriais, com quase toda administração privada, e que também coletam materiais e documentos sobre a atividade das mesmas indústrias, ou seja, não se limita ao que produz a empresa, mas também aquilo que o ramo da empresa produz. Ou seja, contextualiza o privado, ou aquilo que é da própria empresa, com o ramo de atividade. Não só local, mas também extrapola a sua questão geográfica. O Museu de Barcelona recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Quem não gostaria de ter um museu que recebesse mais de 1 milhão de visitantes por ano? O Museu do Amanhã recebe 1 milhão de visitantes por ano. O Museu do Barcelona Futebol Clube, estive lá,
é algo, parece uma Disneylândia. Ao entrar no museu, há muitas máquinas fotográficas e cenários para fazer fotografias e depois pagá-las ao sair. Inclusive, mudas de grama do estádio é vendido na saída. Bolinhas de plástico com grama do estádio do Futebol Clube Barcelona estão vendidos ali ao final. Então é uma grande máquina de atrair público, de fazer dinheiro. É um museu Disneylândia aquele. O Museu do Bayern de Munique também está aproximando de 1 milhão de visitantes. Temos aqui o Museu do Futebol de Barcelona com uma característica interessante. Quase a totalidade dos museus corporativos que eu conheci, o primeiro elemento, ou o elemento mais importante que se apresenta no primeiro momento da entrada do museu, é a questão do fundador do museu. O fundador da empresa, no caso do Futebol Clube Barcelona. Fundador Jean Gamper, fundador do Futebol Clube Barcelona. Isso acontece com vários museus, seja ele no Museu de Cerveja, Museu de Automóvel, todos eles têm a imagem do fundador, o ícone inicial, aquele que produziu um sonho, que produziu um projeto inicial, que a empresa continua e segue desenvolvendo. Isso tem a ver, sobretudo, com a cultura da instituição. Temos aqui a imagem do Futebol Clube Barcelona, a entrada, os objetos sendo expostos. Os primeiros estudos, a primeira obra sobre museus de empresa, museu corporativo, foi publicada em 1943 por Coleman, então presidente da Associação Americana de Museus, com o título Company Museus. Coleman, como eu já havia dito, descreveu 83 museus de empresa em 1943, históricos dos quais 17 ainda permaneciam ativos em 1991. São museus que têm uma longa vida. Muitos museus públicos não têm uma atividade tão permanente assim, apesar de dependerem do dinheiro público e terem uma continuidade. Danilov, em 1991, listou 189 desses e contabilizou museus e espaços corporativos. Danilov, o autor, escreveu não só em relação aos museus, mas também sobre uma coisa chamada Visitor Center. As visitas que se faz com turistas dentro da empresa sem nenhuma preparação museológica. Grupos de turistas são recebidos para visitar, por exemplo, uma cervejaria ou uma fábrica de automóveis. Passa pelo chão da fábrica, pode presenciar como é que são fabricados automóveis ou a cerveja e no final normalmente provam um pouquinho da cerveja. Não é um museu, é um visitor center. Um museu corporativo, como o Museu Vitra, e é interessante o Museu Vitra, projeta exposições para turnês internacionais. As suas coleções são exibidas em locais ao redor do mundo e esse tipo de engajamento mundial para a indústria do design facilita as comunicações sociais e também serve como propaganda da empresa Vitra. Aqui a imagem do museu e um espaço onde onde montaram as peças do museu como se tivesse uma casa para que as pessoas visitassem e sentissem cada uma das peças de design que estão ali disponíveis. O discurso é um elemento presente em todo museu corporativo, mesmo aqueles que não possuem um objetivo claro e definido. No caso do museu corporativo, esse discurso tem um foco na empresa, a memória, a identidade e a identidade da empresa. O museu de empresa sempre pretende transmitir algo, e sobretudo a história da empresa, porque uma relação interessante da história é que ela é fundamental para a identidade. Quando alguém perde a sua memória, perde a sua história, perde seu passado, ela perde a identidade. Essa é a grande dificuldade de quem perde a memória, perde a sua história. Uma vez que a história de uma empresa é dada a conhecer para as pessoas passam a conhecer a identidade da empresa. A identidade é construída através da história dela. Por isso, muitos museus corporativos são museus históricos, mas nem todos os museus corporativos são históricos. A coleção de museu é uma fonte de transmissão do discurso, da mensagem. A função do museu como comunicador eficaz da educação para uma audiência de massa foi logo aplicada à disseminação do conhecimento industrial através dos museus temáticos. E aqui temos Heineken Experiência, que se declara um não museu. Se perguntarmos, é um museu? Não é museu. Eles dizem mesmo que não é museu. No entanto, tem todas as características do museu. Na entrada há uma linha do tempo maravilhosa com as peças icônicas da Heineken, que fizeram a história da Heineken. E uma das principais peças é um dos fundadores da empresa. E esse fundador da empresa, a imagem dele está apresentada como se fosse um altar de uma igreja, iluminado num palco, como se fosse algo a ser venerado. O interessante é que ao entrar naquele espaço inicial, onde tem peças antigas, históricas, há também um som de cavalos, de carroça, pessoas conversando ao fundo, como se estivessem entrando e submergindo no passado,
na época da fundação da empresa. E passamos depois pelas antigas garrafas, pela área de produção mais antiga, algumas imagens dando discurso ou momentos históricos, fotografias de capa de jornal falando da empresa. Também os piores momentos da empresa, crises, por exemplo, são apresentadas nisso, porque quando se apresenta uma crise, mostra-se que a empresa já teve dificuldades e teve condições de se reerguer, de ultrapassar a dificuldade, o que faz com que os colaboradores da empresa tenham esperança sempre no futuro mais próspero. Centro da Ciência do Café, Delta, em Campo Maior, do Rui Nabeiro, apresenta imagens do Brasil, imagens da Holanda, mostrando que o café não é algo de Campo Maior. O café é algo mundial e o Campo Maior está dentro, o Delta Café está dentro dessa grande história do café no Ocidente. Museu Corporativo transmite o poder oculto dos conceitos e valores da empresa para o público, a fim de transmitir a marca. Esse é um papel comercial significativo. O Museu Corporativo pretende construir e reforçar a imagem da marca para ajudar a empresa a maximizar seus lucros e cultura. Percebam que estou falando muitas vezes Museu Corporativo, quando quero muitas vezes também dizer Museu de Empresa. É porque há uma semelhança e diferença muito grande nessas duas palavras. Tenho acostumado a usar Museu Corporativo porque a bibliografia que tenho lido mais ou menos, sempre fala de Museu Corporativo. Estamos aqui no Porsche Museu, os fundadores da Porsche. Numa linha do tempo que mostra que a Porsche é uma empresa antiga, uma empresa que ultrapassou dificuldades, uma empresa que tem um fundador com histórias e sonhos. Isso faz com que qualquer visitante se sinta também ligado à empresa. A empresa deixa de ser algo frio e inanimado para ser algo pessoal, algo comum, algo semelhante a gente. Mercedes-Benz Museu, fundadores da empresa, uma linha de tempo. Design da empresa. Verkade Experience é um museu de chocolate da empresa Verkade, que fica nos arredores de Amsterdã. Temos aqui a imagem, e ali ao fundo percebam que há várias fotografias de pessoas que administraram, porque o importante não é apenas o fundador. O importante é sempre um dos primeiros administradores que fez com que a empresa era pequena e se transformasse numa grande empresa. Ou aquele que conseguiu ultrapassar dificuldades. Na história da Inglaterra, falamos muito de Churchill, que ultrapassou uma grande dificuldade. Mas também falamos dos reis que fundaram o país. Aqui a mesa do fundador da Verkade, o escritório dele. Isso também vamos encontrar, por exemplo, na casa Enzo Ferrari. Tem ali o escritório dele, a mesa, a caneta com a qual ele escrevia. Isso faz com que haja uma ligação pessoal entre o público e o museu. Para o Museu de Empresa, o Museu de Empresa é projetado e desenhado a desempenhar um papel central do marketing, no contexto da marca, experiência da marca e reforço da fidelidade do cliente. É uma ferramenta importante na comunicação interna e externa. Pode ser usado para fins promocionais, de treinamento e também de relações públicas. São as utilidades do museu. Temos aqui Museu de Chocolate, da Linde, em Colônia. Parece um comercial de televisão quando chega lá. Museu Benfica, aqui em Lisboa. E ali dentro está a coleção de todos os troféus que o Benfica teve. Ou seja, aquele que não conhece futebol português, quando entra no Museu Benfica, passa a ser benfiquista, porque parece que ganhou todos os campeonatos que existem em Portugal. E isso é o que querem transmitir, realmente. Cultura das organizações. O Museu Corporativo pode aumentar sua influência através da promoção da cidade e vice-versa. A renovação urbana pode ser estimulada pela atração turística. São atraídos por mais de uma marca a um produto. Porsche Museu é uma verdadeira obra de arquitetura. Não precisa entrar no museu, basta olhar de fora, já tem uma experiência muito interessante. Museu por dentro, Porsche, toda a coleção, os momentos interessantes, inclusive há aqueles veículos que não tiveram sucesso. Aqueles protótipos que não tiveram sucesso no decorrer da história da empresa. Museu Mercedes-Benz. E, é claro, sempre um automóvel antigo, mostrando que a empresa é antiga, é consolidada. FIFA Museu, na Suíça. Museu do Chelsea. Museu Casa Enzo Ferrari. Não sei se o meu tempo já extrapolou, acho que já, né? Eu estava tão fascinada que não controlei. Por favor, controle. Eu cobro tanto o tempo dos colegas. Mais 11 minutos? Já deu 20 minutos. Já finalizo agora. Veja o Museu Ducati, em Bolonha.
ele tem a linha do tempo na fachada. Não é preciso entrar no museu para ver a linha do tempo do museu. E ali na linha do tempo, além dos fundadores, tem também os campeonatos de motocicleta que foram vencidos por motocicletas da Ducati. E ali dentro, as principais motos da empresa. O Museu Alfa Romeo também tem a sua linha do tempo, mas uma das primeiras coisas que se encontra é a evolução do logotipo. A evolução que a marca apresentou através do seu logotipo, que, querendo ou não, é a assinatura da empresa. O logotipo da Coca-Cola é conhecido em qualquer lugar. O tipo de letra da Coca-Cola é conhecido como da Coca-Cola, certo? E temos aqui o logotipo da marca Alfa Romeo. E uma das coisas que marcou a história da Alfa Romeo foi propriamente a velocidade que seus carros tinham e os campeonatos que ganhavam, as corridas que ganhavam. DAF Museu, em Eindhoven. Os veículos da DAF. E isso é interessante porque em Eindhoven temos 3 museus corporativos. O DAF, o PSV de Eindhoven, que é ligado à Philips, o clube de futebol da Philips, museu de futebol. E a Philips Museu, é um exemplo muito clássico de museu corporativo. Obrigado. Dentre os mais de 40 museus de empresas corporativas visitados, um dos que enquadram muito bem o papel de representante formador da cultura institucional e identidade local é o Philips Museu em Eindhoven. E já explico já para vocês. Aqui a fachada inicial. O Museu Histórico, Philips Museu, apresentando a linha do tempo com o antes, as dificuldades, o presente, a atualidade e o futuro, com sua projeção futura, elementos comuns em vários museus, é claro. E uma característica muito própria desse museu, e que mostra o quanto esse museu conseguiu incorporar a identidade da empresa. 90% dos seus colaboradores, do seu staff, são voluntários. Ex-colaboradores da empresa, que após a reforma, passaram a trabalhar voluntariamente no Museu Philips. E é interessante que ao entrar no museu, e é uma grande linha do tempo, a primeira coisa que a gente consegue ver são os passos representando uma era antes da lâmpada, antes da luz, candeeiros e tudo, e depois a evolução da própria fabricação da lâmpada. Essa imagem e também a encarnação que a família Philips tem na cidade, o simbolismo que a família Philips tem na cidade. Mostro aqui, por exemplo, na saída da estação de Eindhoven, um dos fundadores da Philips em uma estátua, e não é a única que se encontra na cidade, encontra-se muitas outras. O próprio clube de futebol da cidade chama-se Philips, PSV. Aqui a antiga fábrica da Philips, a primeira fábrica da Philips, justamente no centro de Eindhoven, e se mantém e foi transformada em museu. Veja o simbolismo interessante, é muito prático derrubar aquilo e construir um edifício novo propriamente como museu, mas utilizaram a fábrica antiga para transformar em museu, ou seja, o nascimento da empresa é ali. E a forma como eles utilizaram tão bem essa simbologia talvez seja a razão de terem hoje 90% dos seus funcionários como colaboradores voluntários para a empresa. A linha do tempo ao entrar no museu, os fundadores da empresa, e temos aqui um espaço muito interessante. A reconstrução detalhada da primeira fábrica de lâmpadas da Philips. E temos ali dentro, sempre, durante fiz algumas visitas, é comum encontrar atores representando os primeiros fabricantes, pessoas que ficam ali dentro trabalhando, fazendo lâmpada manualmente e mostrando quantas vezes testaram, quantas vezes erraram até que a lâmpada fosse construída. Obrigado. E aqui o futuro. No final dessa linha do tempo, há sempre uma perspectiva de futuro, aquilo que a Philips poderá fazer para melhorar nosso futuro. Algumas imagens e acabou. Muito obrigado. Eu tenho que pedir desculpa porque a minha qualidade de ouvinte e participante do colóquio sobrepôs à da direção de mesa, mas isto só revela um elogio à conferência e à exposição. Acho que todos seguimos com o máximo interesse, aprendemos muito e em nome da mesa estávamos os três entusiasmadíssimos com a sua exposição. Muito obrigada. Então, a seguir vai o colega Jefferson Castro Benítez. É o colega. Então é o Dr. Hélio Aldino Rosa, que vai falar sobre Jefferson. 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 Foi É isso estava a dizer também. É isso. É sobre os museus de curiosidade.
Buenas tardes, voy a hablar en español. Muchas gracias de antemano a la doctora María Beatriz por la presentación, al doctor Luis Milton Correa por la oportunidad de dejarme estar aquí esta noche. Como saben, voy a hablar del Museo del Horror y la Muerte de Medellín, Colombia, ¿verdad? Bueno, la investigación es basada en 4 puntos, 4 museos que se encuentran en la ciudad de Medellín. Por ejemplo, aquí vamos a ver una escultura. La ciudad de Medellín ha sufrido a lo largo de la historia muchos episodios de violencia, atentados, asesinatos, desapariciones y una larga lista de historias de horror y muerte. No es extraño que por ello estas dimensiones formen parte de la identidad cultural de la ciudad y la región y que exista una peculiar elaboración colectiva de esas tragedias. Ahí podemos observar 2 esculturas, las cuales la primera fue destruida por un grupo al margen de la ley llamado el Cartel de Cali. La segunda es una donación que hace el mismo pintor Fernando Botero, dando como única solución que la primera fuera dejada ahí en honor a las víctimas que en ese día fallecieron. En la simbología de la ciudad, en sus calles y museos, se ofrecen a los ciudadanos y a los turistas recuerdos de una realidad incómoda, pero imposible de olvidar, consecuencias negativas para las generaciones futuras, con muy distintos signos y con distinta intención. Se guardan celosamente detalles de un pasado donde la cercanía, el horror y la muerte era cotidiana. Aquí una estatua de un jugador muy famoso en Colombia que fue asesinado por hacer un autogol, Andrés Escobar. El primer punto es el Museo Casa de Pablo Escobar, ¿cierto? Aquí vamos a tener un tour además de visitar el museo y tener acercamiento con familiares de Pablo. Segundo punto, Cementerio Museo San Pedro, que es un cementerio que actualmente está activo, pero también presenta el coso como museo. Tercer punto, Museo Casa de la Memoria. Aquí se hace un homenaje a todas las víctimas que han muerto durante estos 50 años de todos los tipos, por la guerrilla, por todas las personas que han sido asesinadas violentamente en Colombia. Y por último, una tragedia que en Medellín nunca vamos a olvidar, que es la del Chapecoense, ¿verdad? Que se dirigía a la ciudad de Medellín a hacer un partido con el Nacional y ha fallecido ya llegando al aeropuerto. De primera mano, al ingreso del museo Vívelo Pablo, que así se llama el museo, tiene un costo de 35 € por persona. En la puerta de la casa vas a encontrar a este tipo que vemos a la derecha, que es un imitador idéntico que habla igual y se comporta igual a Pablo Escobar. Por 5 € más puedes contratar los servicios de este tipo y él mismo personalmente te hace el tour por todo el museo. También te puede acompañar, que van directamente al barrio que Pablo Escobar donó a los pobres, y en fin, el edificio Mónaco y otras partes. Aquí un cartel donde en ese entonces eran los más buscados de todos, ¿verdad? Aquí estaba Pablo Emilio y Roberto. Con Roberto se puede hablar directamente, él te va a contar historias de que han sucedido reales, no como las cuentan las series de TV que exageran un poco. Él te cuenta y puedes preguntarle cualquier tipo de historia que quieres que te cuente con la realidad. Roberto Escobar, personalmente, hermano de Pablo, te lo va a contar. Cuenta Roberto Escobar que Pablito, como sus amantes le solían llamar, gustaba mucho de todo tipo de mujeres, en especial las jovencitas vírgenes, ¿verdad? Solamente les tenía algo prohibido, que nunca podían quedar en embarazo. Si que llegaran a quedar en embarazo, mandaba a sus sicarios son los matones, a que las llevaran a abortar o las desaparecieran, o sea, las asesinaran, ¿verdad? A la mano ven una avioneta, la cual fue la primera avioneta que Pablo tuvo, que en un viaje llevando 500 kilos de cocaína se ha precipitado al mar, ¿verdad? Pablo le tenía tanto cariño a esta avioneta que ha mandado a hacer una idéntica y ha puesto la misma número de matrícula.
Pablo tenía muchos coches, les encantaban los Porsche, los Cadillac, los Mercedes, Toyota. Además también fue piloto profesional de la Copa Renault en Colombia. La parte derecha, para nadie es un secreto que Pablo Emilio debía estar escondido a toda hora, ¿verdad? Porque lo perseguía el FBI, el ejército, la policía, otros grupos armados al margen de la ley. Entonces, en cada parte donde Pablo iba, tenía un escondite. Y en el escondite habían 30 días de ración en comida y una pipeta de oxígeno, llegado el caso de que si fueran a buscar, tenía que esconderse muchos días. Entonces, ahí pueden observar la pipeta adentro y ese era el escondite, ¿verdad? Como pueden observar en la foto de la izquierda, hay un carro de policía. Ese carro de policía fue robado en la ciudad de Itagüí, es una ciudad a las afueras de Medellín, solamente con el propósito de hacer un rescate, ya que a su primo Gustavo Gaviria la policía lo había capturado. Lo tenía en una estación de policía, entonces ha mandado a 8 de sus mejores sicarios para que se disfrazaran de policía, ¿verdad? Y perpetraran este rescate, el cual fue exitoso. Entonces se guarda este carro y además pueden ver que Pablo era un aficionado a los coches. Aquí Roberto Escobar te puede contar que cada fotografía tiene una historia diferente. Cada fotografía es narrada una historia diferente. Aquí podemos ver cuando Pablo era excelente a nivel académico. Aquí la tercera cuando ya no quiso estudiar más. En fin, la primera vez que fue detenido. Y en fin, cada fotografía tiene la historia en la cual Roberto, su hermano, cuenta con detalles. Aquí algo muy peculiar, ¿verdad? Una tarde cuenta su hermano Roberto, Pablo Escobar era fanático de James Bond, ¿verdad? Un día estaba viendo una película y vio cómo James Bond se volaba por un río en este jet ski. Automáticamente llamó a su hermano Roberto y le dijo: mira, quiero esa moto, por favor. Roberto ha diligenciado todo y la ha mandado a traer desde Europa hasta Colombia. Pablo Escobar, estratégicamente este jet ski, él tenía una finca, la cual se llama la finca Nápoles. Cerca hay un río y entonces ¿qué tenía? Una moto de tierra para llevarlo cuando lo estaban persiguiendo. Y él se volaba hasta el río y siempre estaba hasta el jet ski esperándolo en el río para terminar la fuga. Y bueno, y hay muchas historias más que si visitan el museo, el mismo hermano o tiene también 2 sobrinos, que es Laura y Nicolás Escobar, que cualquiera de los 3 puedes escoger que te dé el tour. O por 5 euros más, su mismo, el que lo imita a la perfección, te dará el tour. Como segundo tema, Cementerio Museo San Pedro. Es un museo fundado en 1842. Este cementerio tiene forma circular parecida a una rotonda, presidido por una capilla que es de influencia europea. En el cementerio se observa al principio una monumentalidad llamativa con panteones pertenecientes a personas y a familias poderosas, protagonistas de la historia antioqueña desde el siglo XIX. Destacamos algunos panteones representativos. Aquí una réplica de la famosa Pietà. Debido a la destacada labor empresarial, política o cultural de estas familias, elegían de manera exclusiva este lugar de entierro solo para personas de la clase acaudalada, o sea, los que tenían mucho dinero. Además de su gran valor artístico, pueden seguirse, como decimos, los apellidos de las grandes familias de apellido: Estrada, Restrepo, Echeverri, Urrea, Uribe, Jaramillo, Espina y otros demás que fueron familias poderosas que en ese entonces eran los privilegiados, solamente ellos podían estar en ese cementerio. Hoy en día, ya después de mucho tiempo, ya cualquier clase social puede tener entierro en ese cementerio. Jefferson. Se puede seguir un tour organizado por el Camposanto, el cual inicia en el crematorio, donde se puede observar todo el procedimiento de cremación de los cadáveres. Posteriormente se puede ver la casa del primer escultor, el cual se encargaba directamente de mandar a traer las esculturas de los materiales, del mármol y las piedras finas desde Europa. Aquí otra representación de la Pietà. Y esto es, por ejemplo, las tumbas de las personas de estratos bajos, el cual, como vemos, las personas a su gusto, por permiso del cementerio, mandan a adornar, a poner frases, fotos y
Eso sí, lo único que les piden es que no lleven flores naturales, que las flores pueden ser de plástico, mas no pueden hacer por el desorden que eso forma. Aquí vemos más cómo es de colorido el cementerio. Aquí está la parte donde están los estratos bajos. Todos estos que ven coloridos así son estratos bajos y estos ya son de un estrato más económico, más alto, ¿verdad? Como tercer punto tenemos el Museo Casa de la Memoria. La Casa de la Memoria, en este lugar desde el 2004, cuenta las historias reales de muerte, desaparición, desplazamiento, violación, etc. Por medio de audios, fotografías, murales. También se nos enseña la contención de nuestro territorio en las últimas décadas, informando a los sectores y los procesos y mostrando los hechos acaecidos y su impacto. Aquí podemos ver un mural que es representativo de las personas que han muerto luchando por el derecho a la vida, por defender los derechos de las personas y que han sido vilmente acribilladas solamente por decir un chiste mal dicho o por tener como de enemigo el pueblo hacia ellos, ¿verdad? Héctor Abad Gómez, que es muy famoso, un escritor, Jaime Garzón, y este es uno muy querido que era un rapero del barrio que fue asesinado porque cantaba música de ya no queremos más guerra, ya no queremos más esto, y entonces aquí podemos observar. Aquí vemos que con el paso del tiempo los grupos ilegales han comenzado a implementar distintas formas de poder seguir delinquiendo. Una de las más famosas, pero más triste, es la de involucrar a los niños, por ejemplo, como transportadores de drogas y armamento. Hoy en día se pueden ver chicos por la calle de 9, 15 años con armas largas, armas cortas y transportando drogas, ya que la policía, es una manera de evadir a la policía, porque la policía nunca va requisando niños por la calle. Los niños son intimidados con frases tales como: si tú no los cooperas, tu familia va a tener problemas. Y con problemas se refiere a que van a haber muertes, golpizas y destierros. En esos cubos cada cubo tiene una historia que contar. Si tú arrimas el oído ahí, te contará, por ejemplo, ahí se puede ver uno de tortura o homicidio. También hay desplazamiento, de violación, de desaparición, de muchas otras cosas. Y vamos a ver un pequeño video. Joder, el video no quise ver. No, el video. Creo que no hay. Sí hay, pero... Creo que el ordenador no. Joder. En fin, bueno, en el video se mostraba una habitación donde había una gran cantidad de fotos. Y de primera mano aparecía la foto toda a color, ¿verdad? Más sin embargo, segundos después, la foto volvería a blanco y negro y la persona que fue asesinada quedaría a color, ¿verdad? Y es un homenaje a las familias, a las víctimas que han sido asesinadas, desaparecidas, y ahí podríamos observar niños, jóvenes, ancianos, lo que quiere decir que la violencia no selecciona a ninguno. Ya como último punto, la tragedia chapecoense. El Museo Chapecoense se trasladó a la Unión de la Ceja, Antioquia, para subsistir, ya que en el lugar que se encontraba no tenía los medios para seguir existiendo. Aquí en este museo se pueden encontrar objetos personales de los fallecidos, partes del avión y muchas cartas de apoyo de la gente que va a visitar este lugar. Es un pequeño recinto, un cuarto pequeño, no es muy grande, no hay mucho que decirles. Aquí se puede observar una de las últimas fotos donde todos están con vida. Lastimosamente, 71 personas murieron en este trágico accidente y aquí se les ve muy feliz porque
tenían un gran sueño, un gran anhelo y lastimosamente se ha apagado. Ya para culminar, recuerdo a personas que murieron trágicamente en Medellín. Aquí vemos una escultura del pintor Fernando Botero representando la muerte de Pablo Escobar, ¿verdad? Quien armado comenzó a disparar y la policía le ha dado de baja. También se recuerda mucho el cantante Gardel, quien aterrizando en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, ya llegando prácticamente se ha estrellado. Entonces es muy recordado en los bares, con monumentos, con un museo que se llama la Casa Gardeliana, que queda en la ciudad de Envigado. Y esto es un barrio popular, muy querido porque la gente en Medellín le gusta mucho el tango, demasiado. Aquí podemos observar una foto de un bar, ¿verdad? Exclusivamente de tangos y el principal personaje es Carlos Gardel. Y con este quiero cerrar ya, ¿verdad? Este es Andrés Escobar, que en el Mundial de 1994 en Estados Unidos cometió un error, ¿sí me entienden? Un error humano, el cual lastimosamente después de 10 días de haber vuelto ya a Medellín es mi ciudad, una ciudad violenta, una ciudad donde no se perdonan muchos errores, y tuvo una discusión con 3 personas que le decían, eres muy malo, ¿verdad? El conductor de esos 2 con los que tuvo la discusión se bajó del carro y sin mediar le pegó 12 disparos, 6 en la cabeza y 6 en el pecho, ¿verdad? Y cada que le pegaba un tiro le decía, gol, gol, gol. Y fue algo que nos marcó mucho a nosotros, a los paisas, que somos de Medellín, se nos dice paisa. Entonces nos marcó demasiado, ¿cierto? Es algo que nos unió, que todo el pueblo salió a reprochar. Y desde eso seguimos luchando con la violencia, con el horror. Aquí vemos el último partido, lastimosamente, que Andrés Escobar ha hecho. Y también se le quiere mucho, eso es un bar, ¿verdad? Donde puedes... Ya para terminar. Actualmente la realidad sociocultural antioqueña por fortuna va cambiando y la presencia de la violencia deseamos tienda a disminuir en el futuro, en una tierra que sí es verdad, que ha sufrido y sufre muchas muertes y dolor y que necesita del duelo y de perdón, también es, como vemos, la que mejor recuerda y homenajea a sus muertos. Muchas gracias. Exposição, a inovação, a novidade, o inimaginável da existência de tudo isto. E muitos parabéns. Então nós vamos ter o prazer de ouvir o professor Dr. Aurélio Galdino Rosa, da Universidade Fluminense, que nos falará, mais precisamente, da cultura da cerveja. Vou pedir se olha para o seu relógio. Boa tarde a todos. Quero aqui... Tem que falar mais alto para pedir. Ele está trocando o microfone. Para ganhar tempo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, eu preciso agradecer à professora Elis, lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, por me apresentar ao professor Luiz, né? Agradecer ao professor Luiz imensamente, mais uma vez, né, novamente, por estarmos aqui, e não deixar de destacar o carinho, né, da professora Maria Beatriz, para comigo aqui. Em tão pouco tempo, e muito generosa e carinhosa, pude até aprender com ela ali, enquanto estava tendo a apresentação do professor Luiz. E a honra de poder dividir essa mesa com o professor Luiz, o Jefferson, e consequentemente com a professora Maria Beatriz. Muitíssimo obrigado, uma honra. Muito obrigado mesmo. Bom, eu vou falar, né, da cerveja como um patrimônio cultural, né, ligado também aí à museologia. Como apresentado, sou da Universidade Federal Fluminense, professor da área de alimentos e bebidas, mais pontual na área de bebidas. A cerveja no mundo. Há uma discussão, uma briga boba, né? Hoje eu ouvi um fla-flu, né? Bobo aí, de que é mais antigo até que o vinho. Mas, sendo ou não,
há indícios de há 10 mil anos, né, que encontraram alguma existência, obviamente, conforme a época, né, com os produtos e que existiam, que poderia ser considerado como uma bebida parecida com a cerveja de hoje. Então, há vestígios aí, né, registros de possível cerveja, né, de forma bem rudimentar, há mais de 10 mil anos. Hoje, a gente tem já consolidado as escolas cervejeiras, né, isso é indiscutível, que é a alemã, a belga, a inglesa e a americana. Essas 4 escolas cervejeiras, o que distingue uma da outra é justamente a cultura, justamente o jeito de se fazer cervejas, né? E está aí caminhando as outras escolas, né? Uma escola moderna, que aí entra, nós vamos chegar mais para frente, que entra a questão do Brasil nessa história aí. A cerveja belga é um patrimônio cultural pela Unesco, já foi determinado, né? Aqueles que estudam a cerveja, né, que poderíamos dizer de cultos da cerveja, ela fala que deve ser que a cerveja não é uma bebida, é um alimento completo, né? E quem bebe a cerveja não precisa, né, não precisa nem se alimentar de outra coisa, porque além de matar a sede, né, não há uma contaminação nenhuma ali, por um período foi até substituído pela água, a água matava e a cerveja não. Obviamente não sabia que era só ferver a água ali, mas a cerveja, como era parte de um princípio da fervura, né, tinha fermentação, então servia como alimento. É nutritivo, é um pão líquido, digamos assim. Alguns museus da cerveja. Na Alemanha, por exemplo, temos 2. Na Áustria tem 1. Na Bélgica, né, como patrimônio da Unesco, né, a cerveja, aí tem 6, né, os 3 ali, mais 3. Nos Estados Unidos, que é uma das escolas também, está por ordem alfabética, né, por isso que eu estou colocando assim. Na Estônia, tem um museu. Na Holanda, tem 2. Na Irlanda, no Japão, em Portugal, né, em Lisboa. No Reino Unido, tem 3. Na República Tcheca, 2. E aí, o Brasil, né? A gente tem um registro histórico da vinda da cerveja para o Brasil, da ida, né, da cerveja para o Brasil, no século XVII, por Maurício de Nassau até Recife. E ele levou um cervejeiro, né, um holandês, Dirk Dick, e montaram lá a primeira cervejaria na própria casa dele, né, de 1640. Depois, com a saída dos holandeses do Brasil, ali na região de Recife, que é o atual Recife hoje, acabou. Ficou mais ou menos uns 150 anos sem registro algum da cerveja no Brasil, de fabricar cerveja no Brasil. Somente com a ida, né, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, que se retomou a fabricação de cerveja. E aí foi artesanal até 1880, por aí. Depois que se começou a ter, né, a cerveja industrial, digamos assim. E aí, em 66, a Serpa, no Paraná, em 67, a Skol, 1980, a Kaiser, em Minas Gerais, 89, junta-se a Brahma com a Antártica, que surge a Ambev, e aí depois, 2004, a belga, né, junta-se com a Ambev, vira Inbev, e hoje é a AB InBev. Então hoje a gente tem aí praticamente 90% das cervejas do mundo por conta de uma única empresa, que é a AB InBev, né? Depois, 2011, tem a Brasil Quirin, né, cervejaria comprada pela Skin Cariol, e assim foram se formando, né, no Brasil as cervejeiras, né, as cervejarias, melhor dizendo. Como cultura, eu destaquei aqui alguns eventos direcionados para a cerveja, né? Então aqui tem um calendário, por exemplo, janeiro
tem em São Paulo, Rio, Florianópolis, Blumenau. E aí, em maio, tem o Mundial de la Bière, em São Paulo, está destacado aqui em verde. Né? Em junho, tem a Bauernfest em Petrópolis, que é o museu que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. E, novamente, o Mundial de la Bière no Rio, em setembro, e a Oktoberfest em Blumenau. Então, essas 4 grandes festas que têm um grande destaque aí no calendário nacional de eventos e, obviamente, ligados às cervejas. Mas vocês podem ver que tem uma infinidade, ó, São Paulo, Rio, Ribeirão Preto, Pirenópolis, Blumenau, Goiás, né? Então, já está. No Rio de Janeiro, na capital, a Câmara dos Vereadores declarou a cerveja artesanal como patrimônio cultural. Tá lá uma lei, né, de Lei 6.400, do ano de 2018, né, autoria do vereador Rafael Luizio, tal, e declarou, determinou que a cerveja, declarou, né, que a cerveja artesanal é um patrimônio cultural do Rio. E realmente o Rio de Janeiro tem um destaque muito grande na quantidade de cervejas artesanais. Né? Para quem conhece, hoje tem até tours, você pode fazer um tour pelos bares, já está começando a ter ali um turismo cervejeiro, né? Um circuito cervejeiro, podemos dizer assim. Voltando aos museus lá do mundo, aí chegamos, né, agora, depois da definição, da tentativa de definir, né, o museu empresarial ou de organizações, né, aí dá até um medo aqui da gente também não saber se realmente pode chamar de museu, mas é um memorial da cerveja. Né? E o que a gente encontra lá nesse memorial, lá em Petrópolis, né, no Brasil? Aqui é uma antiga fábrica da Boêmia, eles aproveitaram o prédio, né, o mesmo prédio. Você circula nos corredores do antigo prédio lá, tem até algumas aberturas aqui. Essa aqui é uma foto real do local, 2 funcionárias. Outro detalhe também, né? Não tem assim um museólogo lá, são estagiários, ou os grupos entram sozinhos, pagam o ingresso, entram e não tem assim, um acompanhamento de todo o processo. Só quando é servido alguma amostra para se provar, é que fala um pouco, mas fala do estilo da cerveja, mas da história do local é autoguiado mesmo, assim, você vai fazendo. Aí tem a entrada, né, contando a história, né, proporciona lá um início da viagem pela história e tudo mais. Depois vai das cervejas, né, alguns rótulos das primeiras cervejas, né, vai conhecendo, a gente vê algumas características, né, que tem todas, estrela de Davi, pinguim ali, que vem retratando e passando a história da cerveja do Brasil. O museu ele abre de terça às quintas, de 12 às 17, obrigado. Das sextas, das 10 às 17 e sábados, das 10 às 18. O museu não permite, não é servir, pode entrar menor, no Brasil, menor de idade, juridicamente são 18 anos, o menor de 18 não paga, mas também, não, obviamente, né, não pode provar a cerveja. O tour tem uma duração média de 1h30. Pode-se visualizar alguma parte do processo de fabricação da cerveja ainda em atividade, mas não em contato, por questões óbvias de segurança, né, de contaminação, ou até segurança do próprio visitante, escorregar, se machucar ali, não vai dar certo. Então, passa por uma vitrine e fica olhando lá o processo de fermentação da cerveja. E depois tem uma loja, como, né, toda Disney, né? Você depois passa por uma loja para comprar lá os seus souvenirs e produtos voltados para a marca da cerveja. Tem um restaurante também,
Você pode comprar, tem um item interessante que é um rótulo original, você pode pôr o nome que você quiser. Pode pôr o seu próprio nome, quer levar um de lembrança. É cerveja mesmo, pode abrir depois, gelar e tomar. E no rótulo vai ali o nome próprio, ou a quem você queira homenagear, ou que queira homenagear. Para manter a história, né, o primeiro convite da inauguração ainda fica lá, destacado, porque os primeiros foram convidados, né? Hoje você paga o ingresso, mas na estreia ali eram poucos convidados. E aí o que a gente considera, né? O que a gente pode perceber disso daí? Que os apreciadores de cerveja, né, esse gesto de apreciar uma cerveja faz parte do patrimônio imaterial. Né? Tanto é que a Unesco considerou a Bélgica assim. A cerveja, principalmente artesanal, com seu variado método de fermentação, tornou-se uma iguaria popular e em determinadas regiões, características próprias. Então, se você vai no sul do Brasil, tem lá suas características. No norte, no nordeste, ou, né, igual na Bélgica, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, né? A cerveja, na atualidade, é utilizada para acompanhar e até complementar algum prato. Porque você fala, tal prato com cerveja, aquecido com cerveja, banhado lá na cerveja, queijo banhado na cerveja. Então, isso também caracteriza uma cultura. Né? Gera uma gama de associações para poder fazer parte daquele grupo, né? É uma associação e quer caracterizar, quer ajudar o local, né? Quer desenvolver até economicamente e culturalmente. É uma fonte de ensinamento, porque você fala, o filho, quem fez essa cerveja? Foi o filho do Boto. Não, o Boto é ótimo, então o filho vai ser bom também. Né? E cursos profissionalizantes. Hoje a gente tem universidades lá com curso de pós-graduação em produção de cerveja. A gente tem curso de tecnologia em cerveja. Então isso gera até um ensino profissional, né, profissionalizante, e que se torna uma profissão. Inspira roteiros turísticos. Nossa, eu quero ir lá para conhecer. Né? A professora falou tão bem no Museu da Cerveja de Lisboa. Né? Pena que eu não vou poder ir lá agora, mas voltarei. E esses espaços criados servem justamente para a manutenção dessa cultura, validado e, obviamente, com extrema importância. Muito obrigado. Infelizmente, eu estou aqui a receber ordens do diretor-geral que não podemos discutir. De qualquer forma, eu queria agradecer mais uma vez aos presentes e felicitar vivamente todo o meu coração estas magníficas apresentações que acabaram de ouvir. Muito obrigada. Senhores, peço imensa desculpa por não permitir que haja debate ao final mas eu me excedi um pouco no tempo também e estamos um pouco atrasados nessa última mesa. Em todos os casos,